filho de 8 anos tem crises de ansiedade e passa mal nas aulas presenciais. O que é que eu faço? Olha só, essa tua dúvida é bastante recorrente, bastante comum, né? Principalmente atualmente, né? Depois de 2 anos que as crianças estiveram confinadas, né, estiveram dentro de casa a maior parte do tempo, esse retorno à escola não tem sido fácil para muitas crianças. Mas, antes da gente falar especificamente da situação do seu filho, vamos lembrar alguns pontos que eu acho importantes. Primeiro, pensar que ansiedade e medo são reações comuns, né, nos seres humanos e que entre as crianças, medo e ansiedade são ainda mais comuns, já que eles são muito pequenos, né, imaturos, não sabem lidar com todas as situações que se apresentam em volta deles. Com um pouquinho mais de idade, um pouquinho mais de maturidade, eles vão aprendendo a lidar melhor com esses medos, com essas ansiedades e tendem a ficar bem quando estão longe dos pais, né, como na escola. No caso do seu filho, que já está em idade escolar e tem apresentado algumas dificuldades, né, seria importante que você conversasse com ele para tentar entender quais são os medos, quais são as ansiedades, como que são as expectativas dele em relação a esse momento. Por que está tão difícil para ele lidar com essa volta à escola, à sala de aula? Acho que esse é o primeiro ponto. Outra questão importante, eu acho que é conversar na escola para tentar entender se tem alguma situação específica, se ele mudou de classe, se ele está com colegas novos, com quem ele tem tido dificuldade ou foi vítima de alguma forma de bullying. Então, acho importante entender como está esse entorno, como está a relação dele com os outros alunos e com a escola. Conversando com ele, conversando com os professores, com os orientadores, entendendo um pouco melhor a situação, talvez você tenha mais elementos até para levá-lo para uma avaliação com um profissional de saúde mental. Lembrar que medo e ansiedade são comuns em crianças. Ao se aproximar da fase escolar, eles tendem a lidar melhor com essa situação. A pandemia alterou um pouco essa resposta das crianças, porque eles ficaram 2 anos afastados dos amiguinhos, perdendo habilidades de interação social. Então, tudo isso pode ficar um pouco mais complicado, um pouco mais difícil nessa fase, e isso gera uma ansiedade adicional neles. Talvez ele esteja tendo realmente alguma situação muito parecida com uma crise de pânico quando ele está na sala de aula, quando ele está longe de vocês na escola. Talvez ele tenha um pouco de fobia social, talvez ele tenha um pouco de ansiedade generalizada, talvez ele tenha uma simples dificuldade de se adaptar a esse momento que ele está vivendo. Então, por isso é importante conversar com ele, conversar com os profissionais que estão em volta dele na escola e, se necessário, levá-lo para um processo de avaliação com um profissional de saúde mental. Agora, o que não dá para fazer é evitar que ele vá para a escola. Ele tem 8 anos, ele está em idade escolar, ele tem que, de alguma forma, se reintegrar novamente a esse ambiente escolar. Então, é muito importante que, aos poucos, com apoio, com suporte, ele possa estar bem e ficar bem na sala de aula. Eu sei que isso dá muita angústia nos pais, ver o filho sofrer, ver o filho passando mal, ver o filho com ansiedade. Por isso que é importante criar esses canais todos de comunicação e procurar uma avaliação adequada. É isso aí, qualquer coisa, volta a falar com a gente. Boa sorte!